começando mais um Papo Pontual, o seu podcast semanal. Vocês estão que horas aí? Aqui são 2 horas a menos. 3h30, 3h25. 3h30. Então, boa tarde para vocês. Boa tarde para você que está escutando, boa noite para você que está escutando, bom dia, não sei que horas que você está, em que cidade que você está, em que país que você está. A gente aqui, a gente está nojento, a gente está internacional, certo? Mas trouxemos aí um casal figura que vai ter uma história massa aí para contar, principalmente sobre a quiropraxia fora do Brasil, né? Então isso já é interessante por si só. Eu tenho uma curiosidade particular minha já de saber como é que é, cara, porque falam que Colômbia é o país também muito legal. Vamos conversar bastante sobre isso. Estamos aqui com Anderson Hirata e Júlia Mesomo. Muito prazer em receber vocês aqui. Prazer, Chico. Prazerzão. Muito bom conversar em português também. Puta, saiu um pouco, né? Mas daqui a pouco vai soltar umas palavras em espanhol que eu tô ligado. Com certeza. Sempre. A gente já se entende nessa mistura, então Já vai começar a meter um que passa, né? Um orra. Tem palavra que a gente já esquece em português. Para mim é tudo sugerência, não é mais sugestão. É muito difícil. Nossa, ordenacita. Tudo bem. Bom, a primeira coisa, eu preciso começar a ter esse costume. Para você, meu querido ouvinte, para você, meu querido telespectador, sei lá de onde você está escutando ou assistindo, porra, faz a presa aí de assinar as coisas, né? De se inscrever nos canais, no Spotify da vida, né? De curtir, compartilhar, essas porra toda. Porque metade das pessoas que assistem e que ouvem não são inscritas no canal. E assim, vamos fermentar a parada aí. Então, para um pouquinho, faz o que tem que fazer e aí volta. Seguinte, a gente sempre começa essas histórias. Antes de chegar na Colômbia, a gente tem um período brasileiro aí. Então, a gente vai começar principalmente desse período de início, porque vocês se formaram na Anhembi Morumbi, vocês eram 1 ano antes que eu? Depois 6 meses depois. É 1 ano depois. Ele se formou no final de 2015. Você se formou na metade, né? Mas a gente não chegou nem a fazer... Quando eu saí do CIS, vocês entraram no CIS, é isso? A gente fez o seu segundo semestre do 6, foi junto com o nosso primeiro semestre do CIS. A gente foi a primeira turma de 4 anos. De 4 anos. Vocês já pegaram a grade diferentona, né? Que provavelmente já mudou também. Mas acho que ainda é 4 anos. Então, vocês não eram um casal antes, eram? Não. A gente começou a sair no 3º ano da faculdade. Então vamos por partes e vamos separados. Eu quero saber de cada um como é que vocês caíram nesse mundo quiroprático aí? Esse mundão de meu Deus. Manda. Bom, meu pai, ele fez quiro com Matheus de Souza. Então, ele atua na área aí, eu acho que mais de 30 anos já. Puta, que sensacional. Sim, faz muito tempo. Eu não comecei já de início com a quiropraxia. Eu, quando mais jovenzinho aí, decidi ingressar nas Forças Armadas. Então, eu fiz 3 anos de cursinho para entrar no Colégio Naval. O Colégio Naval e Epicar são escolas preparatórias para formar os oficiais do Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, eu fiz 3 anos de cursinho, passei no concurso, fui para o Rio também. Fiz 3 anos em Angra dos Reis, no Colégio Naval, fui para a Escola Naval. 2 anos e já não estava gostando não sei, já não estava... Não sei dizer bem, eu não estava feliz. Tá. Não estava feliz ali. Mas qual que era a tua brisa inicial de entrar para... De ir para a Marinha. Então, na verdade, primeiro, estabilização financeira era uma coisa que eu tinha em mente. Carreira, sim. Ali a gente já saía formado como oficial, como tenente. Então, você tinha uma carreira já meio que pré-programada, podemos dizer assim, né? Carreira, salário, enfim.
Mas ao longo do tempo eu fui perdendo o gosto e fui começando a ter mais o gosto pela área da saúde. Antes, na verdade, até de querer entrar na Marinha, nesse caso, eu, quando moleque, queria ser médico. E queria fazer medicina, estudar saúde. Depois acabou mudando tudo, fui para o militarismo, fiquei esses 5 anos lá no Rio e acabei voltando. Decidi parar, terminar tudo lá, saí pedir baixa da Escola Naval. E quando eu voltei, eu cheguei já falando para o meu pai que eu queria fazer quiropraxia. Ele ficou assustado, né? Ele falou, nossa, você passou 3 anos de cursinho para poder entrar. Entrou, ficou 5 anos e agora quer sair. Então, tipo... Eu precisei entrar para saber que não era isso que eu queria. Eu já voltei e falei, eu vou te apoiar. Para ele, logicamente, ele ficou feliz também, né? A área que ele já atuava. Sim. E já ingressei, saí de lá no final de 2011. 2012 eu já iniciei a faculdade. Começo de 2012. Então, isso, na verdade, eu não sabia. Não sabia que seu pai que ele trampava com isso. Então, sim, deixa eu polemizar aqui já, velho. Ele é um cara que já te indicou, assim, o caminho das pedras da AMB? Como é que foi isso? Porque na verdade, eu acabei buscando, né? Eu já conhecia a Quiro por ele. A AMB eu já conhecia, porque quando começou a surgir a quiropraxia na universidade, eles conversando com minha mãe, era um tema que sempre estava aí presente. Até no começo eles cogitaram, falar, quem sabe o Anderson faz, né? Mas isso eu era muito novinho ainda, não vinha na minha cabeça e nem tinha ideia de deixa eu entender. Mas qual que era esse papo em casa, assim, tipo, o teu pai, ele, tipo, é que às vezes uma pessoa mais velha não, tipo, precisa ter uma gana, né, de querer ir lá fazer a faculdade, tudo mais, eu entendo esse lado, mas por ele faria? Não, na verdade, não por ele, seria por mim. Falar, quem sabe o Anderson não faz um dia e dá continuidade ao meu trabalho. Mas eu acabei não seguindo, né? No começo. E ele me apoiou muito na época de cursinho, fazer estudar para os concursos. Aí, e, na verdade, para ele, eu estava ali, feliz, bem. Coisa que, ao longo do tempo, já não era minha realidade ali dentro das Forças Armadas. E sim, acabei me encontrando e muito bem aí naquilo. Top. Ju? Eu me decidi muito cedo, na verdade. Mas eu decidi ir para Iambi Morumbi porque eu já estava morando no Rio desde os meus 14 anos no colégio interno. Eu sou de Caxias do Sul, né? Eu sou do Rio Grande do Sul. Então, ao sair do Sul, você abre um pouco a mente, né? Eu queria talvez uma cidade maior, uma experiência diferente. Vi o Jason na TV, né? Acho que com muita gente conheceu a quiropraxia através do Jason. Na época eu sabia que eu queria a área da saúde, mas eu nunca me interessei por medicina, nem por físio. Eu pesquisava terapia ocupacional, cheguei a pesquisar fonoaudiologia, umas coisas assim. E aí, quando eu li a definição da quiropraxia, eu falei, é isso, eu tinha 16 anos, já direcionei o meu vestibular para isso, eu fiz o Enem, né? Eu fiz a faculdade pela bolsa do ProUni, né? Então, eu já direcionei tudo pela quiropraxia, então a minha opção era, claro, a Fevale, e eu não queria voltar para o Sul. Se eu voltasse, eu não ia poder ficar em Caxias, eu ia ter que talvez morar no Rio Grande do Sul, porque ir e voltar eu não tinha condição. Aí eu dei ela lá enlouquecida, fui para São Paulo, não tinha nem onde morar. Minha irmã, na época, ela trabalhava como modelo em São Paulo e ela morava num AP de meninas. Então, eu fui para lá para tentar achar um AP para a gente morar juntas e a gente conseguiu fazer isso e já comecei a faculdade ali com 17 anos. Eu era emancipada, consegui fazer minha matrícula sozinha e aí já virei paulista já. Nunca mais voltei. Você é do mundão, então, né? Enlouquecida desde os 14 eu saí e aí daí deu a louca depois para ir para Colômbia, né? Mas daí tudo bem. Esse é um segundo capítulo. É um segundo capítulo. Mas assim, você conhecia a quiropraxia pelo Jason, assim, mas qual que é a tua história com aquilo? Você foi paciente? Tipo, lá no Sul, obviamente,
tem uma informação, ela vai chegar mais rápido, né? Mas a gente está falando disso, cara, quase quantos anos atrás? Há bastante tempo. Sim. Não, na verdade, Chico, foi isso. Eu vi uma reportagem do Jason na TV. Avulso. Aí tava lá, avulso, Jason Gilbert, quiropraxia. E daí eu falei, eu vou pesquisar isso. E no que eu pesquisei, falei, quero, gostei, é isso aí que eu vou fazer. Lindo. E nunca me arrependi. Porra, que sensacional, cara. Eu fui muito objetiva na vida pra tudo. Foi muito simples pra mim. Juro, não tenho nenhuma história bonita mesmo, é só isso. Pô, não, é bonito, velho. Você se encantou com a parada. Foi isso. Paixão à primeira vista. Foi total. Me decidi com 16 anos e não me arrependo nada. Foi certeiro, assim. Ô, Hirata, você é o cara das planilhas, velho? Porque, sei lá, assim, eu imagino, eu tô supondo. Porque para um cara, né, imaginar, entrar nas Forças Armadas e saber salário, saber promoção, saber as coisas, você é assim na tua vida aí também ou não? Cara, eu gosto. Eu sempre me identifiquei com as exatas, né? Com a parte contas, matemática, física, eram matérias que eu gostava, matérias que eu ia bem. E por isso que eu nunca me imaginei na saúde e na quiropraxia, né? No caso, foi até um dos motivos que no começo eu desisti de ir para medicina, de tentar fazer medicina em algum momento, porque o que eu me dava bem, o que eu gostava mesmo era contas, parte. E foi durante a escola naval que eu percebi que eu falei, cara, não é o que eu quero fazer para minha vida, eu não quero ficar lá na Marinha mesmo. A parte de estudos, parte física, química, toda a parte é muito, muito pesada. Você tem que estudar muito mesmo. E entrou sem saber nadar na Marinha. Puta, eu tentei sem saber nadar, verdade. Eu Tá fiz tudo a ver. o exame, ele começa com o exame teórico, parte de estudos mesmo, né? Colégio Naval, você tem a primeira prova só de matemática, são 20 questões. Das 20 questões, você tem que acertar metade, 10, para poder seguir para a segunda fase, que aí vem todas as outras matérias. Pelo menos era assim na minha época. E na segunda parte, depende da sua classificação, você passa para a fase de exames médico, físico e psicológico. São aproximadamente 200 vagas. Depende do ano, tem 20, 30, 50 mil candidatos para 200 vagas. E fiz 3 aninhos. Primeiro... 3 anos complicados aí estudando desde moleque. Eu comecei a fazer o curso com 14 para 15 anos. Passava o dia, cheguei até parar o colégio para fazer o cursinho direto. Então, eu chegava de manhã às 7 da manhã no cursinho, levava 2 marmitas. Chegava, estudava de manhã, almoçava, a aula era de tarde e ficava depois à noite estudando, jantava lá no cursinho e voltava para casa à noite. Chegava umas 9, 10 da noite. Fiz isso durante 2 anos. Até passar, até entrar no concurso. É por isso que eu perguntei, velho. Vocês têm muito a ver isso aí, né? Tipo, um casal obstinado, né, cara? Cada um tem ali tuas metas e objetivos, né? Mas isso aí dá conflito ou não? Cara, não. Na verdade... A gente é bom sócio, na verdade. Dá certinho. Eu sou mais criativa, sou mais enlouquecida e ele é a paz de Cristo em pessoa, então funciona. E você entrou na faculdade, cada um entrou com quantos anos na Quiro? Porque você entrou mais velho, então, né? Eu entrei mais velho. Eu entrei com 20, 21, 20, eu acho. Eu tinha 17 na época. Eu fiz 18 na faculdade, Entendeu? E aí, então, beleza, aí cada um... Entrei com 23. Pô, entrou junto, mais ou menos com a idade que eu entrei também. É que você tem a educação física, né? Eu entrei com 17 na educação física. Uhum. Tanto que, assim, meu primeiro ano de faculdade foi uma merda muito por conta disso, assim, eu acho. Sério? É muito bar, né? Muita sinuca. Não foi legal, em questão de conhecimento. Você fazer uma faculdade mais velho, cara, é muito doideira também, né? Porque eu entrei também com isso com 22, 23 anos, junto com uma molecada de 17, de 18. Então, você olha aquilo, assim, na primeira semana, assim, de faculdade, né? Você fala assim, mano, o que eu tô fazendo aqui? É outra vibe. Quem são? Eu não acredito que eu vou ficar 4 anos com esse pessoal aqui.
No final das contas, é só um preconceito ali, né? Mas Maduro, né? é o madurão. Pelo menos na Embi a gente sempre tem uma leva de uma galera mais velha, né? Pessoas que É. já trabalhavam com quiro, com massagem, com outras profissões na área da saúde, ou mesmo pacientes que se encantaram com a quiropraxia e vieram a fazer a faculdade. Então, na nossa turma tem o Nage, o Adão, tem uma galera aí mais velha que se formou com a gente. Então, até eu estava ali no meio termo, né? Tinha uma galera com a minha idade, o Renatão, o Takaki, Sim, o Matos também. O Matos já tinha feito educação física também. sim. Então, e tinha a galerinha mais nova, o Danilo, o Gabriel Donato, Eu. a Ju. As Mas crianças era da uma sala. turma que a gente se dava muito bem. Tinha os seus... É uma galerinha boa, porque a gente tem um grupo até hoje, que a gente tem a galera da zoeira, que é a mesma galera que a gente se junta para debater casos, debater temas, é bem bacana. E era uma galera que se dedicava apesar da zoeira, do bar, a gente tinha um grupinho bacana de estudo também, né? Hoje eu e o Donato estamos lá na FLAC. Verdade. Exatamente. Aí, vamos chegar aí também. Mas terceiro ano de faculdade foi que vocês se enroscaram aí, né? De relacionamento. A gente começou a sair mesmo quando foi para Espanha. Ah, vocês foram fazer lá também, né? O intercâmbio, Sim. né? Isso foi no terceiro ano? Isso foi Final do terceiro ano. final do terceiro ano. E como é que foi essa experiência? No meio do ano e final do ano a gente foi para a Espanha. Foi muito boa, Chico. Eu gostei muito. Deu para é intensivão, né? Porque a gente ficou os 20 dias só. Mas foi muito interessante. Foi muito bacana. Tipo, interessante com... Porra, Espanha, Europa, talvez é algo que entre nos meus planos ou não? Foi legal da experiência, foi legal de... Para mim, mais experiência. Mais experiência. A gente nunca teve essa intenção. É mais você ter um cenário completamente diferente, né? De faculdade, de tudo. Então, essa é a pergunta de $1 milhão que o Ricardo Fujikawa recebe a cada 3 minutos. Qual que é a diferença da faculdade da Espanha para a faculdade do Brasil? Mas o que vocês sentiram, resumidamente? Não precisa ser nada de outro mundo, né? De diferente. Olha, eu pelo menos o que eu percebi é que na época, tipo, as aulas práticas deles eram muito limitadas, né, Andy? Eles não podiam treinar ajuste. A gente na Iambi, a gente sempre treinava no colega. Então você treinava thrust desde de dorsal, né? Desde o segundo ano, né? A gente de torácica, né? Sim. E eles não podiam ajustar. Eles só fazem na clínica no último ano deles. Então a gente sentia essa diferença, que parecia que eles tinham a prática ainda só podia no final da faculdade. Então era muito... Você tem que ir pegando a mão da coisa, né? Mas é proporcional ao nível de conhecimento também, ser mais aprimorado em termos de neurologia? A parte técnica, você vê que eles aprendem bem, bem bacana. Muito, Sim. muito, muito legal. A parte teórica... Cara, a gente fez uma aula de ajuste simples, e aí o Fujikawa, ele dava uma situação e você tinha que dar a listagem, os 3 tipos de listagem, como que era a subluxação em cada uma delas, e qual seria o posicionamento em cada uma, você tinha que falar exato. Ele era muito exigente, ele né? Eu acho que ainda é muito exigente nessa... E foi uma experiência muito legal. Primeiro que foi a primeira experiência que eu tive com espanhol, né? Eu não entendia nada, cara. Foi muito engraçado. E é diferente, né? Tinha lá, a gente tentava entender. O Fujikawa ainda é mais fácil, você entende o espanhol dele, que é bem pausado, bem tranquilo, mas pegava umas aulas da galera lá mesmo, era, assim, um pouco mais difícil de entender. Era mesclado, assim? Vocês assistiam aula de vários anos diferentes ou não? Eles davam, na verdade, eles deram pra gente uma tabela de horários de quais aulas a gente ia ter durante as 3 semanas. E a gente escolhia quais a gente queria. A gente participou de aula de cervical, aula de ajuste, aula de história da quiropraxia, de neuro. A gente já participou, a gente foi escolhendo, na verdade, as aulas que a gente queria ver. Se existisse uma convalidação de diplomas, assim, ou de estudo, por exemplo, vou lá em Madrid. Se eu fizesse uma prova, se eles fizessem
ali uma sondagem de como é meu conhecimento, você é parelho ou não? Tipo, pô, não, eu conseguiria frequentar umas aulas acima ou não conseguiria, teria que voltar. O que vocês acham? Acho que depende muito da matéria. Eu acho que depende da matéria, a gente consegue se manter muito bem. Tem matéria, por exemplo, essa parte das listagens, a gente aprende muito pouco. A gente aprendeu muito pouco, pelo menos. Então, lá eles tinham que, por exemplo, vetorização. Então, você tinha que... Era uma tal subluxação. Você sabe que é eixo X, eixo Y, era tal... Você tinha que classificar e colocar cada uma delas. É uma coisa que a gente aprende na parte de biomecânica, de ajuste, só que eles têm isso sempre. Então, se eles têm prática de ajuste, ele vai te pedir tudo. E você tem que saber tudo em todas as listagens, como vai funcionar o eu acho que, no geral, a gente, digamos que grade curricular, acho que a gente saberia se a gente se daria bem. Mas eu acho que aqui não, no Brasil, talvez a exigência da faculdade não seja tão grande, né? Você tem o conteúdo, mas talvez os alunos eles não são tão puxados, tão exigidos, eu não sei dizer. Eu chamo isso de business da faculdade. Existe um business. Isso é verdade, né? Tem isso. Mas é bem isso, Chico, eu acho que é muito isso que você fala, é o que eu queria dizer. Mas eu imagino que seja mais ou menos isso. Mas assim, tipo, sair do terceiro ano, provavelmente você entraria num terceiro ano lá de boa. Daria para tocar. Né? Eu acho, sei lá. Legal. Bacana. Na verdade, até existe essa possibilidade, se eu não me engano, de você poder fazer um semestre, fazer um período da faculdade lá na Espanha. A gente tem uma galera aqui que trabalha aqui com a gente, ou trabalhou já aqui com a gente na Colômbia, uma galera do Sul. O Endel, por exemplo, ele chegou a fazer 6 meses, 1 ano da faculdade dele, ele fez pela Fevale. Para poder convalidar as coisas, né? Fez lá. Dentro da FLAC, dentro da FLAC é o grande trabalho da FLAC também é ajudar nessas convalidações pelo mundo inteiro, né? Não só com a Espanha, mas que tipo Europa ainda cada lugar é uma coisa. É bem diferente. Assim como na América Latina, né? Então, se for falar de Chile, se for falar de Peru, se for falar de Colômbia, a gente vai falar sobre isso. E aí vocês se formaram em 2016, é isso? 2015, final de 2015. No final de 2015, eu me formei no meio, vocês se formaram no final. E aí, qual foi tipo, o plano de vocês como casal? Porra, um casal quiroprático, que esse é o sonho de muita gente, né, cara? Para dividir horário, olha... Ter alguém para ajustar. Isso é outra coisa, principalmente. Mas e aí? Mas durante esses anos, qual que era a brisa de vocês? Até antes de se formar. Tipo, porra, a gente vai abrir nossa clínica, tem meu pai que já trabalha, eu vou assumir as coisas dele. Qual que era o plano, os objetivos? A gente não tinha nenhum objetivo, na verdade, fixo juntos. Eu comecei trabalhando com meu pai, a Júlia também chegou a trabalhar. A gente ficou pouco tempo no Brasil, na verdade. A gente veio para cá em maio. Então, a gente se formou no final do ano, maio a gente já veio para cá. Então, esse pouco período eu trabalhei com meu pai. A Júlia tinha aí seus lugares que ela estava trabalhando lá com meu pai, estava trabalhando no Davi. Sim, é que eu trabalhei para o Davi desde o segundo ano da faculdade. Estágio, né? Isso, eu trabalhava como recepcionista, trabalhava na clínica do que agora é Vergueiro, que era na Brigadeiro. Então, eu já entrei como quiro para trabalhar com ele quando me formei. Então, eu trabalhava em outro lugar na Moca e alguns dias ainda com o Andy. Porque precisamos trabalhar, precisamos de dinheiro. Eu vivendo em São Paulo era sempre no aperto. Mas preciso de dinheiro para quê? Literal para viver, Chico, na verdade. Porque eu e a minha irmã já se bancava sozinha sempre, né? Então eu precisava trabalhar, era literal sempre a necessidade de dinheiro. Mas assim, mas existia um sonho de sair fora do Brasil para experimentar, para ver, de montar aqui? Nada, foi uma coisa totalmente aleatória. Foi uma oportunidade que acabou surgindo, meio que do nada, né? A gente estava trabalhando aí no Brasil, o Gabriel
Marcos, ele estava no Peru, em Tacna. Ele trabalhou acho que 3 meses só lá. Ao comer, botamos ele lá. Então. Verdade. E ele falou, cara, o Lalo, da Quirovida, que é era um dos sócios lá da Quirovida Peru. Ele separou e foi para Colômbia. Separou e foi para Colômbia com a sócia dele, que abriram aqui. E ele falou, cara, o Lalo, ele tá com ele é o sócio da Quirovida, ele tá abrindo clínicas lá na Colômbia. Tem uma clínica em Medellín, que eles abriram há 2 anos, mais ou menos, 2, 3 anos que eles tinham aberto a primeira clínica, na época, isso em 2016. Ele falou, cara, ele tá me chamando para ir para lá, vai precisar de mais alguém para poder tá indo também, só que eles estão abrindo mais uma outra clínica lá mesmo. Na verdade, é uma cidade anexa, em Envigado, é como se fosse São Paulo Guarulhos, sabe? É separado, mas é junto. Sim. Ali, eles estão abrindo uma nova clínica e eles vão precisar de mais 2 quilos. Então, nessa, o Gabriel veio o Danilo de Tu, Sim. e veio nós 2. A gente veio lá, foi nós 4. A gente acabou vindo juntos para cá. Na verdade, o Gá falou comigo numa semana, eu acabei me animando, a Júlia não queria. Ele ficou animado, vamos para Colômbia, e aparecemos na Colômbia. Aí eu falei, putz, chamei ela para jantar, a gente saiu para jantar um dia, falei, olha, então, eu quero, sim, eu querendo ir para a Colômbia, expliquei a situação, contei mais ou menos como que eram os planos. A gente ia vir para ficar 1 ano só, acho que como quase todo mundo que sai do Brasil para Peru, bom, principalmente Peru, que é o mais comum, é ir, trabalhar 1 ano, ganhar uma experiência, juntar uma grana e voltar para o Brasil. Eu acho que é a ideia da maior parte da galera que acaba saindo assim. E a gente teve o mesmo, falar, vamos aproveitar, lá. Né? Eu acabei pesquisando um pouquinho sobre Medellín. Essa época foi engraçada porque tinha acabado de sair o filme não, a série do Narcos, cara. E eu não conhecia, né? Eu nunca tinha escutado sobre Medellín nem nada. Não é da minha... Eu sou de 89 e, bom, eu era muito criança aí nessa época, então... Os 2. Sim, eu nunca tinha ouvido falar de Medellín, Cartel de Medellín, Pablo Escobar. Então, eu comecei a pesquisar, saiu naturalmente, eu já tinha assistido Narcos também. Falei, putz, será? Mas o que eu pesquisava na internet era muito bom, cara, porque a Medellín, nessa época, estava ganhando vários prêmios de renovação de transporte, a cidade estava se destacando muito pela evolução que ela estava tendo, principalmente aí depois do que aconteceu aí na década de 90. A cidade ela desenvolveu muito e realmente, na verdade, os comentários eram totalmente opostos do que eu inicialmente estava imaginando. É meio Rio de Janeiro, né? Tipo, você ouve Rio de Janeiro, o que você pensa? Tiro, porrada, bomba e funk. E é o único tipo de notícia que chega no Brasil. A única coisa que as pessoas guardaram foi o Pablo Escobar e o Cartel de Medellín. Eu lembro que quando a gente falou que ia vir para cá, as pessoas falavam, mas vocês são loucos? Vocês vão para Medellín? Eu falava assim, gente, o Pablo Escobar morreu em 92, vocês estão ainda aonde, né? Mas a cidade é muito boa mesmo. Muito, muito, muito boa mesmo. E aí, então, vocês chegaram trabalhando para a Quirovida. Chegamos trabalhando para a Quirovida. Só que a gente abriu uma clínica os 2. Uma clínica do zero, os 2 sozinhos. Mas depois da Quirovida? Não, na Quirovida. A Quirovida, ela tinha uma clínica... Tá. Entendi. Então, na verdade, vocês estavam abrindo uma clínica do zero. Vocês não estavam chegando numa clínica e atendendo 400 por semana. Isso. É porque, no fim, teve ali uma questão de troca de quilos, de quem vai para uma clínica e de quem vai para outra, aonde morar na cidade, e nesse rolo todo, eu e o Andy ficamos os 2 numa clínica do zero. Então, foi muito difícil no começo, 2 quiropraxistas disponíveis para uma clínica zerada. Então, foi difícil começar a ganhar dinheiro na... Então, vai minhas primeiras dúvidas, então. Porque quando eu fui para o Peru, quando a galera vai para o Peru, geralmente, poucas pessoas especificamente estão indo para clínicas novas e tudo mais. Você está indo para clínicas estabelecidas onde está faltando doutor, você vai lá e boa. Então, você já vai com o apartamento pronto, você já chega no flow da coisa, né?
Então, fora essa parte de começar a atender do zero, mas vocês chegaram com moradia, chegaram tudo bonitinho. Mais ou Não. menos. Cara, o que aconteceu? Quando a gente chegou, já estava o Danilo e o Gabriel. Na verdade, o Danilo e o Gabriel chegaram no final de abril, mais ou menos. Eles foram aí finalzinho de abril. Estavam já há uns 15 dias. A Júlia chegou no meio de maio. A clínica que a gente ia começar deveria abrir no começo de junho, na primeira semana de junho. Só que ela estava em reforma e reforma é aquilo, né? A gente não sabe quando se não termina no prazo, e não terminou. A gente chegou e ficou um tempo sem trabalhar ainda, porque atrasou a obra. E a proposta era essa. Vocês vão chegar sem ganhar nada. Na verdade, a proposta inicial era que eu ficasse... Na clínica já estabelecida, que já estava trabalhando. E eu ia abrir a clínica outra sozinha. Sim, no caso ia dividir os 4 quilos que estavam aqui, que seriam o Gai e o Dan. Eu e a Júlia, a gente ia se dividir para que eu pudesse ajudar a sustentar até no começo, porque se ela vai começar do zero, teria que ter algum rendimento, né? Alguma coisa. Só que as clínicas não são perto, né? É como se você estivesse na zona sul de São Paulo, lá no final da zona sul, e lá e a outra clínica Itaquera. E para a gente poder trabalhar em clínicas separadas, a distância normalmente acaba morando perto, né? Quando a gente vai para trabalhar assim em outro país, nessas clínicas, a gente acaba normalmente trabalhando perto de onde mora ou com uma distância razoável. E era uma distância bem considerável. O trânsito aqui já estava bem complicado também, então não era acabou sendo uma segunda opção. A gente se dividir e falar, bom, vocês ficam aí, a gente vai lá para a clínica nova e a gente começa do zero. E na verdade, foi muito difícil inicial, mas a experiência foi interessante. Eu acho que foi fundamental, né? Vocês estarem aí hoje onde vocês estão. Exatamente. Acho que você abrir uma clínica já é a relação de você entender o que funciona, o que não funciona, como é que cobra, que tipo de paciente, né? Todas essas coisas. Quem morou no Peru acaba tendo isso muito fresco na cabeça, porque você meio que faz parte daquele ciclo ali, né? Daquela engrenagem que é muito que já fervo. Tá durando. Uhum. Nossa, total. Então, as pessoas que voltam do Peru é que eu falo, eu aprendi a vender quiropraxia, eu aprendi uma cacetada de coisa que talvez eu não fosse, ou demorasse mais para aprender aqui no Brasil. Porra, vocês abrirem uma clínica? Vocês não pararam para pensar nisso? Falaram assim, caralho, se for para abrir uma clínica sem ganhar nada, eu vou abrir a minha. Foi bem difícil no começo. Porque realmente a gente não chegou ganhando bem como a maioria chega quando vai num Peru da vida, né? Então, nossa, no começo, se a gente não ganhasse o salário no dia que nos iam pagar, a gente já não tinha dinheiro para voltar para casa de ônibus. Era assim, contando as moedas, já estava num nível absurdo. Mas assim, aí foi fluindo, aí vai, mas foi bem difícil no começo por essa parte financeira também, né? Como a gente tinha começado, a clínica ela começou no meio do mês, a Júlia já estava 1 mês aqui, eu tinha chegado há 15 dias, a gente não tinha trabalhado nada até então, a gente veio com pouco dinheiro, porque não era a meta era bom, chegar, trabalhar e ganhar já. Sim. E, nossa, esse período que a gente ficou sem trabalhar, o período que a gente trabalhou, porque a gente só ganhou quando virou um mês. E aí, como a gente começou no meio do mês e basicamente era com avaliação, a gente acabado de começar, não tinha paciente, meu primeiro salário não foi 500 conto, né? Foi bem baixinho. Foi ganhando muito pouco. Então, ela ganhou um pouco mais, que ela já estava começando a atender na outra clínica, com os pacientes que moravam perto da clínica que a gente ia abrir, e ela conseguiu ganhar um pouco mais, porque a gente conseguiu sobreviver aí esse primeiro mês, mas foi bem apertado. Mas vocês sentiram que o negócio flui rápido, porque culturalmente já é mais inserido? É mais fácil de captar gente ou não? Cara, aqui, diferente do Peru, a quiropraxia não é tão grande. Na verdade, aqui em Medellín, a gente deve ter uns 10, 15 quiropraxistas, máximo. É clínicas? Quiros? Não, quiros. Quantas clínicas tem aí? Umas 5, 4. Qual que é a população de Medellín? São 2 milhões, eu acho. A cidade em si são 2,5 milhões, mas a grande
Medellín, podemos dizer que como se fosse Grande São Paulo, que pega aí as cidades que, na verdade, estão juntas, né? São todas bem pertinho uma da outra, que nem a que a gente trabalhava, dá uns 4 milhões. Resumindo, É muita gente e pouquinho. Dá para trabalhar muito bem, sim. Tem mercado, resumindo, tem mercado. É que nem, porra, eu em Jundiaí sou eu, Maruan e o Vitor e 500 mil pessoas. Sim. Acho que tem Exato. bastante paciente, né, para cada um. Sim, você trabalha muito bem, com certeza. Mas vocês têm essa dificuldade, né? Não tá inserido na cultura também. E aí, né? E aí, vocês tiveram que caçar ou não o pessoal da Quirovida? Eles tinham o caminho das pedras de anúncio? Porque, por exemplo, Peru, anúncio que funcionava muito bem pra gente era rádio e jornal. E aí? Aqui, na verdade, a Quirovida ela já era bem estruturada nessa parte, né? Fazia TV, fazia rádio, Entrevista. muito. Então, assim, eles, na verdade, quando a gente começou com eles eram responsáveis por tudo isso e tinha um fluxo bom de pacientes novos sempre, né? A gente, na nossa clínica atualmente, a gente trabalha muito com o Instagram aqui também. O Instagram, ele dá muita resposta. Ele dá muita resposta mesmo. A gente não investe nem quase nada e entre indicação e Instagram, a clínica, ela flui muito bem. Que massa. E sabe que a América Latina é mais Facebook ainda, né? Olha, aqui o que a gente percebe é que o Facebook ele traz a galera mais velha. E o Instagram já é uma galera mais nova. Isso tem uma diferença pelo menos aqui, traz esse... E também, talvez, um pouco a questão da faixa econômica. É isso que eu ia perguntar. Vocês atendem aí mais classe alta ou não? Classe alta. Sim, em geral, sim. Sim, é que a gente também... A clínica que a gente tem aqui, ela fica numa das melhores regiões da cidade, né? Na Paulista. Sim. Como se fosse, então, bem mais classe alta mesmo. Entendi. Porque, por exemplo, o Peru tem um fluxo muito alto porque você pega uma galera humildona, assim, também, né? Então, é muita gente por conta disso, por conta de ser até viável economicamente, né? E aí, vocês ficaram aí na Quirovida há quanto tempo? Quase um pouco mais de um ano. Um ano e meio, quase. E como é que é o processo aí de trabalhar? É tranquilo pra você tirar... Tem carnê de estrangeria aí também? Como é que funciona? A gente, na época, a gente teve a estrangeiria temporária, que permitia 2 anos para nós aqui. Foi antes de toda essa questão também da Venezuela, né? Então, aqui, dos últimos anos para cá, dificultaram muito essa parte do visto. A gente teve 2 anos inicial, e aí depois a gente teve que renovar para o que eles chamam de residência, né? Visto de residência. Que nos permite mais 5 anos aqui no país. Então, como a gente já tinha o consultório, já tinha toda essa parte de documentação da empresa, então foi muito tranquila essa renovação para nós. Mas o primeiro visto era o visto Mercosul, né? Era o que tinha, era o visto Mercosul, que nos dava direito a trabalhar, a estudar. Não era só visto de trabalho, não. Era um visto que te dava direito a trabalhar, estudar, ter negócios aqui sem nenhum problema. Porque muitas vezes no Peru eu fui assim, por exemplo. Eu cheguei lá como visitante do país. E lá eu fui me agilizando para tirar o carnê. Na verdade, aqui a própria Quirovida se propôs a fazer isso. Então, a gente chegou com os documentos. A gente chegou com os documentos e eles falaram... Na verdade, eles foram descontando em parcelas para a gente o valor do visto e tudo mais. E eles correram atrás, contrataram uma empresa para poder fazer toda a questão do visto e já resolveram tudo isso. Foi algo bem rápido, né, na verdade. Foi simples na época, sim. E as questões de associações aí, de regulamentações, você tem muito ueceiro aí, como é que chamam aí as... Ueceiro chama. Tem sim, tem os ueceiros. Mas, assim, não são muitos, não. A gente não tem conhecimento de muita gente, não. É bem pouco. É mais em pueblos que eles falam, né? Em cidadezinhas muito pequenas que tem. Tipo, as provínciazinhas, assim, né? Mas o que é legal é que aquilo, pelo menos aqui, assim como era no Peru, somos doutores, né? Aqui são doc para tudo. Sim. E a galera, no geral, respeita muito mais. Tem um respeito com aquilo, respeito com nós profissionais muito grande. Então, isso é uma coisa bacana, uma coisa bem legal.
Tem muito colombiano atuando com quiro aí? Quase nada. Na verdade, quase todos são Estrangeiro. estrangeiros. Tem Estrangeiros de onde? o Gabriel Quinteiro, que foi da FALAC. Ele é daqui, Bucaramanga, se eu não me engano, que é uma outra cidade aqui da Colômbia. E ele que é responsável também pela Associação aqui colombiana de Quiropraxia. Sim. Mas é uma... Aqui Vocês são filiados, é? Na verdade, o que acontece? Aqui a quiropraxia, ela é reconhecida pelo Ministério da Educação, porque nosso diploma ele é válido, então a gente tem que fazer toda aquela tradução juramentada, apostila de raio para poder trazer os documentos certinhos para cá, até para poder abrir a clínica, a gente tem que fazer toda a documentação, mas o Ministério de Saúde ele não reconhece a quiropraxia como profissão de saúde. Então, aqui a gente não entra como profissional de saúde, a gente entra como serviços. Tanto que as clínicas de profissional de saúde, elas não pagam imposto básico de 19% aqui, que é o IVA. E nós pagamos por não ser, em teoria, saúde. A gente entra como serviço. Abrimos a clínica como centro quiroprático e tudo mais, só não entra como saúde. A alegação deles é que aqui ainda não tem a universidade de quiropraxia, não tem o curso de quiropraxia. Então, ele falou, até que não tenha o curso, a gente não vai reconhecer como profissional de saúde. Isso não impede o nosso trabalho, não impede nada, mas aí essas lutas de regulamentação que aqui a gente passa, né? Só que de formas diferentes. Tem países que é por falta de profissionais. Assim, meu querido, traz profissional primeiro e a gente vê. Então, na Colômbia, é o que você está falando. Eu não achei que era tão pouco assim. Achei que ia ter mais, principalmente em Medellín, né? Não, é bem pouco. E é mais assim, é mais em Medellín, Bogotá. E os gringos vêm de onde? Os gringos? Que trabalham. Cara, a maior parte tem americano, tinha muito americano Tem aqui. muito americano. Aqui a cidade de Medellín, principalmente, é uma cidade muito gringa. Principalmente americana. A gente está 3 horas, 3 horas de Miami. Então tem muito quiros. Um quiro que vem, a cidade é de muito retirado, aposentado. Aposentado americano tem muito aqui. Eles vivem aqui. É uma cidade próxima aos Estados Unidos, é rapidinho para chegar. É uma cidade com um custo de vida muito barato. Aí com dólar muito mais, né? Muito mais fácil. Os caras é chique. Então, sim, acaba vivendo muito bem e é uma cidade que realmente tem muito estrangeiro, principalmente americano. Tem muito. E os quiros, só que assim, boa parte dos quiros americanos, eles vêm, trabalham 1, 2 anos, vão embora. Sai fora. Assim, é muito rotativo. Os que acabaram ficando são outros. Brasileiros, franceses, mexicanos, estão chegando mexicanos. Agora vamos fofocar um pouco. Tem 2 franceses aí que são uns caras fudidos. Não sei na questão prática da coisa. Eu tô falando na parte de venda, principalmente. Que trabalharam lá onde eu trabalhei no Peru. Você já sabe quem é, né? Sim. Fala que os caras, a gerente lá, né? O americano que eu trabalhei, né? O Michael, ele tem clínica lá há mais de 20 anos no Peru, né? E ele fala que esses franceses foram os caras que deram mais dinheiro para ele em toda a história E assim, cara, eu falava, o que esses lazarentos faz que eu não faço? E ela me falava assim, cara, eles são merecedores. Aí você vai me confirmar ou não. Eu não tô nem falando o nome, então tá tudo bem, você pode falar o que você quiser. Mas ele fala assim, cara, eles eram merecedores, assim, desse sucesso. Porque eram caras que tinham empatia. Então, tipo, Dia das Mulheres, trazia rosa para todo mundo, ia atender em orfanato, ia fazer uma cacetada de coisa. E ela falava assim, a gente não precisava nem pagar publicidade de TV, porque a TV vinha na clínica querer entrevistar os caras. Então, tipo, são caras que ganharam muito dinheiro no Peru. Daí eu sei que eles desceram para a Colômbia para abrir o consultório deles. Então, na verdade, esses franceses, eles nos ajudaram muito também. Um deles já foi embora. Já foi embora, já foi para a Itália. Na verdade, ele foi até trabalhar com aquele Quiro que foi do time de futebol lá. Eu não lembro qual que foi um Quiro que foi responsável pela equipe técnica de uma equipe
de futebol da Itália famosa. Ah. E do Milan, eu acho, se eu não me engano. E o outro ficou aqui. Na verdade, eles dois também vieram para trabalhar na Quirovida. Trabalharam aqui 1 ano e meio também, 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos. E aí sim eles E abriram. foi exatamente eles que a gente ia substituir. Ah, entendi. Eles estavam saindo para abrir a própria clínica e a gente chegou para substituir eles. Então a gente teve um primeiro contato na clínica, nessa passagem de pacientes, né? Transição aí, né? Só que a gente continuou com contato com eles, porque como eles abriram a clínica deles, então todo o processo Eles passaram antes da gente. eles passaram né? para a gente como funcionava, o que precisava fazer, o que de documentos a gente precisava ter para poder abrir nosso próprio consultório. Então eles, na verdade, o advogado, o contador, tudo, eles falaram, olha, é assim, faz assim e vocês abrem o de vocês. Foi Que bem firmezas, né, cara? Ajudaram muita gente, na Foi verdade. bem legal. Pô, Contato. então procede a história, né? São caras caras massas. São caras Assim, bacanas. e ela me mostrava, viu? Tudo com as assinaturas dele de ganho, assim, ó. Puta, cara, ó, por baixo eles tiravam uns 7, 8 pau por semana lá no Peru. Reais, né? Como se fosse para reais, imagina. Era uma grana violenta. E eles deixaram uma clínica bombando aí também, ou não? Cara, tinha bastante paciente. Aqui, quando chegou, como eu e a Júlia, a gente foi para a Clínica do Sul, que é essa nova, quem acabou ficando com esses pacientes foi o Gabriel e o Danilo. Então, a gente acabou não pegando muito desses pacientes. Foram muito poucos que moravam mais perto aqui do Sul, que acabaram vindo, mas realmente foram muito pouquinhos. Mas a clínica, sim, estava girando bem. Tava rodando. Mas sabe que eu passei por isso, daí vocês me falam se vocês tiveram essa mesma passagem. Eu cheguei, cara, e eu substituí um brasileiro que também tava ganhando bem já, assim, sem papas na língua, né? Tava tirando já seus 4 contos por semana. Eu falei, caralho, nossa, lindo, né? Porque eu só trocar, eu vou continuar ganhando. Eu não sou trouxa, né? Puta, vi fazendo isso aqui, assim, ó, e descendo, meu gráfico descendo. Eu falei, caralho, mas o que eu tô fazendo de errado? Porque eu tô fazendo igualzinho esse lazarento. E aí eu fui aprendendo a como lidar culturalmente com os caras, o que eles queriam escutar, né? Então, essa questão de venda de quiropraxia que eu digo, vocês passaram por isso também ou não? Na verdade, essa questão não teve muito porque, como a gente começou do zero, foi algo tudo novo. Para a gente foi tudo novo. Mas em comparação ao que vocês faziam no Brasil, pelo menos, né? Ah, sim. Sim. Na verdade, aqui a Quirovida ela tinha um sistema que o Quiro ele explica muito pouco a quiropraxia. Na verdade, a assistente, que é uma fisioterapeuta, ela faz a própria explicação da quiropraxia. Você chega na sala para fazer a avaliação física dela, termina a avaliação física, você sai da sala, já vai ajustar, enquanto a fisio já leva o paciente para outra sala, já começa com uma massagem, alguma coisa assim. É que nem você fala, que a gente vai ser parte de uma engrenagem ali que eles já têm todo o sistema funcionando, né? Não precisa passar preço, não precisa passar porra nenhuma, né? É só ajustar. A gente, na verdade, claro, é que nem você falou, a gente não sai da faculdade preparado para saber vender, né? A gente se foca na prática e você não sabe vender o seu trabalho, vender um pacote de tratamento. Então, é o desafio inicial, né? Que você tem que aprender mesmo para que os seus números realmente comecem a melhorar também, né? A gente, na verdade, sempre teve um pouco de dificuldade com isso, porque, assim, é muito difícil, às vezes, você entrar no sistema deles e prometer, né, uma melhora de um paciente em X sessões, né? Então, a gente tinha muita dificuldade com isso no começo, né? Porque a gente sabe que a quiropraxia, ela é muito, muito boa, mas cada paciente reaciona de uma maneira, né? Não é receita de bolo, né? Não, reage de uma maneira, não é receita de bolo. Então, a gente no começo tinha um pouco mais essa dificuldade, né, da venda, que nem se fala. Mas você vai pegando também a experiência, né, de simplesmente trabalhar, né? Mas a Quirovida, e vocês me confirmando agora, também sempre foi em cima de uma classe econômica mais rica, né? Então, querendo ou não, talvez
chegasse com um pouco mais de informação, né? Nem precisasse tanto. Sim, eles já têm um sistema muito estruturado, então é muito... O fato, na verdade, daqui a quiropraxia ser muito pequena ainda, a gente tem o público a gente trabalha num local, numa região de público A, mas a gente recebe público C, D, uma galera bem Mas é mais diferente, humilde. né? Vender para um e para outro. Sim, é diferente. A forma de explicar muda. A forma de explicar a quiropraxia muitas vezes acaba sendo bem diferente. Porque Mas... eu cheguei no Peru assim também, no meio da engrenagem, não precisava fazer nada. Mas chegou num determinado momento que mudou. Aí falaram, a gente vai começar a testar com você vendendo dentro do consultório. Tipo, o cara tem que sair do consultório com o paquete vendido já. E aí, aprendi muito com isso, né? Que, querendo ou não, isso foi bom. E vocês ficaram quanto tempo na Quirovida, nessa abertura aí? Maio a setembro. Maio a setembro do outro ano. Então, foi um ano e 2 meses, 3 meses. E aí, um olhou para a cara do outro, falou, bom, vamos ficar. Acho que a primeira conversa foi essa, né? Na verdade, quando a gente chegou, a gente já gostou muito da cidade, já gostou muito das pessoas. E, na verdade, a gente já juntava dinheiro, porque nosso objetivo era voltar com dinheiro para o Brasil. Então, a gente foi passando os meses, a gente falou, pô, legal aqui, né? Bacana, é um lugar bacana, tem um custo de benefício referente ao custo de vida aqui, é muito bom. E a gente acabou começando a dar esse início de projeto de querer ficar aqui. Então, a gente foi passando o tempo, a gente foi formando esse desejo de poder abrir nossa própria clínica. Na verdade, eu tinha 2 projetos, aí as planilhas. Eu tinha um projeto de abrir aqui ou abrir no Brasil. Só que o custo no Brasil é muito maior, né? É muito mais difícil. De certa forma, aqui a gente já conhecia um pouquinho. Lá no Brasil a gente trabalhou muito pouco, então a experiência que a gente realmente teve lá foi pequena, tanto com o paciente quanto, enfim, em todos os aspectos. A parte de marketing, como divulgar. E aqui a gente já conhecia. A gente já entendia um pouco como funcionava e como a clínica poderia girar de uma forma bem tranquila aqui. Então, o caminho das pedras já estava feito, né? Já estava feito. E como aí os franceses, que a gente já estava sempre com muito contato, ele falou, olha, o que você precisar, a gente está aqui, né? A gente que precisar, a gente ajuda e tal. Então, chegou um determinado dia, fui visitar a clínica deles lá, sentei para conversar com um deles, ele falou, olha, se quiser, eu te passo tudo que você precisa fazer, vou te dar o contato do nosso advogado, que fez toda a documentação. Por ser estrangeiro, ele vai verificar tudo que é preciso para vocês, toda a questão legal. Para os franceses era um pouco diferente, né? Porque o nosso Visa Mercosul facilitava mais as coisas, na verdade. Para eles foi até um pouco mais difícil, mais complicado. E falei, olha, aí cheguei, conversei, liguei para os advogados, falei, olha, o que precisa, quanto custa, como funciona. Comecei a fazer levantamento de preços de equipamentos, reforma, de tudo que a gente, em teoria, ia precisar aqui para poder montar. E, no fim das contas, o preço, comparando aqui e o Brasil, era muito diferente. Era bem diferente. A gente já estava num ritmo aqui, então eu falei, olha, vamos tentar abrir aqui. Se a gente tentasse voltar para o Brasil e abrir no Brasil, a gente ia demorar muito mais, a gente não ia conseguir fazer. E a gente já tinha muita vontade de fazer um consultório. Então, vamos tentar, né? No começo foi muito difícil porque o nosso visto temporário, você não tem linha de crédito, você não tem nada. A gente não tinha confiança, né? Digamos, É tudo al contado. É tudo... Então, a gente teve que pagar tudo muito à vista. A gente teve um problema muito grande com o aluguel do consultório, porque 2 estrangeiros, menores de 30 anos, sem histórico bancário nenhum, 2 crianças loucas aqui, querendo alugar um consultório, e aí a gente teve que fazer o estudo com a seguradora, que eles chamam aqui, né? Para ver como que ia ser esse contrato. Então, assim, eles pediram, na época, para nós, 9 meses de aluguel adiantado. Tá. Porque realmente eles não tinham como confiar na gente, né? Abrir um consultório desde o zero,
Quem que vai dizer que esses caras vão me pagar ou vão embora daqui? Eu no Brasil tenho 6 meses travado lá. A gente tem 9 aqui, só que esses 9 enforcou a gente. Na verdade, a gente contava, o que falavam pra gente é que seria aí 3, 4 meses, e teoricamente o resto do dinheiro a gente estava calculando para poder usar para comprar os equipamentos, para fazer a reforma, parte desse dinheiro. Sim, a gente abriu o consultório, Chico, olha, abriu as portas, pagou as contas daquele mês, não tinha mais dinheiro para nada. Se o mês não virasse, não se pagasse, a gente já não tinha mais da onde tirar dinheiro de novo. Foi bem apertado. Nossa, e Peru é uma mamata de se alugar as coisas, né? Você paga, você paga, sei lá, acho que com um mês de antecedência, assim. Sério? Nossa, não. Aqui é bem complicado. Na verdade... Para comércio eu não sei, né? Não sei. Para comércio eu não sei. Tô falando para alugar apartamento, assim, era bem de boa. Por exemplo, no Brasil é muito comum. Bom, você tem um monte de banco aí querendo te vender cartão de crédito. Te dar crédito de alguma forma, te fazer endividar. Aqui não. São poucos os que têm cartão de crédito. É só quem tem histórico bancário e uma rotatividade na conta. Ou seja, a gente não tinha e para ter crédito é muito difícil. Financiar as coisas aqui é muito difícil, não é? Ou a maior parte da galera junta o dinheiro para poder comprar à vista. Você não tem parcelado, é difícil ter o parcelado. Até porque como a galera não tem cartão de crédito, ou é no dinheiro à vista ou não é. Você junta, vai fazendo o sua poupança. Acho que quando eu estava saindo do Peru, eles estavam começando nessas grandes lojas. Tem Saga Falabella aí? Sim. Então, tipo, começando a ter nesses shoppingzinhos, assim, venda em cotas. Antes não tinha, cara. Quando eu estava saindo do Peru, começou a ter bastante isso. Sim. Não, até no começo eu cheguei a tentar fazer o cartão da Falabella, o cartão negaram, falaram, não, você é estrangeiro, temporário. Sim, não conseguia nada. A modelo de vocês é a Gisele Bündchen, caralho. Brasileira, mas não tinha nada. Foi muito... Isso foi o maior desafio, na verdade. Porque era tudo pagando à vista. A gente não conseguia mobiliar o apartamento porque era tudo direcionado para o consultório, né? Então, esse 1 ano e pouco aí que vocês estavam trabalhando já também foi, tipo, tudo fomentando nesse objetivo de juntar... Foi aí 1 ano, sim, 1 ano e 2, 3 meses que a gente, na verdade, a gente juntou, a gente fazia... A Júlia é bem metódica, ela sabe como controlar, como saber segurar o dinheiro. Eu sou um pouco mais mão aberta, acabo gastando eu tive que aprender muito, né? Então... Cortou as coronas. Ela teve que dar uma tesourada aí, legal. Sim. Mas foi muito importante, porque a gente chegava, recebia o salário do mês, dali a gente já falou, olha, esse dinheiro é do aluguel, esse dinheiro é o que a gente vai poder gastar com comida e coisas, isso aqui vai guardar para a clínica. Era assim. Então, nesse primeiro ano não rolou um aproveitamento de... Quase nada. Nada. De Colômbia, de viagem. A gente só aproveitou mesmo depois de 2 anos e alguma coisa mesmo. Que aí a gente viajou para as praias aqui. Meus pais vieram me visitar em 2018, então a gente viajou com eles. Mas assim, foi bem depois só. A gente se sacrificou bastante no começo para conseguir fazer girar. E a gente trabalhou muito tempo sozinho, né? Era só nós dois no consultório. Então, um era assistente do outro, um ajudava o outro e a gente ia atendendo assim o dia inteiro, 13 horas por dia. O que foi mais fácil? Abrir de vocês rodou muito mais rápido do que ter aberto a Quirovida ou não? Foi muito parelho, na verdade. Isso. É que quando a gente abriu a nossa, a gente realmente se apertou muito com essa questão financeira por causa desse calção gigantesco que a gente teve que deixar lá. Então, a gente não tinha muito dinheiro para investir no marketing. A questão é que, cara, a quiropraxia é tão boa que recomendação é o que mais tem. Então, a gente, na verdade, desde o primeiro mês de consultório, a gente não investiu mais dinheiro. O consultório, ele se paga desde o primeiro mês. Graças a Deus, né? Porque também, senão, não teria o que fazer. Mas desde o primeiro mês, ele se paga. Então, foi fluindo. A gente, na verdade, teve que ir a passos mais lentos, porque a gente não tinha uma reserva, né? Mas aí, depois que a gente se estabilizou, aí foi bem mais tranquilo. Aí vocês estão com quantos anos de clínica? 1º de outubro eu cumpri 3 anos. Cumpriu 3 anos de consultório. Cumpriu agora. 3 anos.
Que massa, que massa, que massa. E aí, qual que é o... Bom, tá na planilha que eu sei. Vamos ver se vocês vão abrir o bico, não. Quero ver qual que é o futuro aí. A gente, na verdade, a gente sim pensa em voltar para o Brasil, né? Mas deixar a clínica rodando aí? A gente não sabe ainda. É difícil. É A difícil, gente, né? é quase um filho, né? E foi uma batalha para a Foi gente muito poder andar. sangue para o consultório ser o que é hoje, então é meio difícil isso. E às vezes mais que isso também, né? Como é que administrar uma coisa de longe também é Essa é a questão. bem A complicado. gente, na verdade, tem que analisar todas as variáveis aí, Mas rola um sentimento de querer voltar. Assim. Puta, de estar chegando, o ciclo está se fechando É aí. que é aquela coisa, Chico, por mais que a gente goste de aqui, por mais que a gente seja muito feliz, a cidade é incrível, você não ter a sua família perto. Mas te falar, aí vem o papo, eu fico puto, aí vamos ver se vocês ficam putos junto comigo ou não. Que tem que sair desse país de merda que é o Brasil, que não sei o quê. Olha, quando vem esse papo eu já mando a merda, velho. Porque, meu querido, você pode estar ganhando bem, você pode estar em cidade de praia, você pode estar com sol, areia branca. Meu querido, a tua casa é tua casa, parceiro. E isso faz e chega falta. uma hora que isso pesa muito, essa que é a questão. É, lógico que pesa, velho. É que só quem mora longe por mais tempo que eu acho que pondera mais isso, Chico. Você teve a sua experiência fora e chega uma hora que a sua cultura ela faz falta. Por mais que nós latinos sejamos muito parecidos, não é o Brasil, né? Não é a nossa casa, não é a nossa comida, não é a nossa cultura. E isso realmente começa a pesar depois de um tempo. Pelo menos para nós, sim. É real mesmo. Óbvio que tem gente que... Porra, por exemplo, a Karen. A Karen, cara, durante a faculdade inteira dela, o sonho era morar no Peru. E ela tá lá, abriu a clínica dela, teve filho, e não creio que vai voltar tão cedo. Uhum. Mas, cara, hoje o que vocês sentem falta aí de bate-pronto, assim? Acho que bate-pronto é mais a família. Sim, Ainda mais essa situação aí, questão pandemia. Eu ainda tenho uns avózinhos lá, então é uma coisa que faz falta, a gente não sabe quando vai poder ir, como é que eles vão ficar. Então, é algo que pesou. É uma das principais. E por mais que colombiano também seja muito festeiro, seja um povo muito alegre, o brasileiro sabe fazer festa, sabe fazer comida e churrasco como ninguém. Então... E vocês conseguiram criar um ciclo de amizade aí bacana? Não tanto, né? Vocês ficaram... O gosto é um pouco diferente. A gente tem um ciclo de amizade, logicamente, mas para certas coisas. Não é para tudo. Até tanto que a galera brasileira que está aqui, se você vai no grupo, se encontra, eles estão em rodinha de brasileiros, eles estão em conjunto de brasileiros. Você sempre cata o brasileiro, sempre porque não sei, é diferente. O gosto, o pensamento, as ideias acabam sendo bem diferentes. Então, a gente tem até certo limite. Tem coisas que a gente faz, tem coisas que a gente faz sozinho, tem coisas que a gente vai com os brasileiros. E o foda é chegar em lugar com o brasileiro já, né? Porque, por exemplo, eu cheguei lá no Peru, cheguei em Chiclayo, não tinha um fucking brasileiro, mas assim, de lugar nenhum, sabe? Aquela coisa assim, parecia que era só eu de brasileiro naquela cidade inteira. Então, e sozinho, né? Então, cheguei sozinho, minha mulher lá no Brasil. Foi assim, foi tenebroso. Você chegar num lugar que tem brasileiros já, até dificulta de criar um ciclo de amizade local, né? A gente no começo, que a gente tinha também o Gaio e o Dan aqui, a gente fazia churrasco entre nós, ficava entre nós, saía entre a gente. Isso acontece mesmo. E, principalmente, hoje, vocês estão satisfeitos com o que vocês criaram aí? Por exemplo, cara, beleza, existe uma vontade de voltar, ok, mas assim, nossa, eu quero ter a minha vidinha que eu tô tendo aqui, eu quero ter lá no Brasil. Ou não? Existe algum tipo de ambição maior aí por trás?
Em questão de Olha, horário, em questão de modelo, em questão de, sei lá, de qualquer outra coisa. eu não sei o Andy, mas eu às vezes sinto que o consultório ele desgasta um pouco a gente, a rotina, né, de atendimento. Então, a gente, como aqui, claro, depende sempre tudo da gente, e isso, na verdade, em todos os aspectos, né, porque a gente é tudo no consultório. A gente tem uma funcionária agora que trabalha com nós, mas o resto a gente faz tudo. A parte administrativa, a parte de prática, então isso te desgasta você ter que se preocupar com as duas coisas, né? E às vezes isso, sei lá, pesa um pouco porque às vezes você não tá tão concentrado nenhum nem outro. Tipo, o teu sonho é virar só Quiro. É exatamente isso, tipo, poder estar mais relaxado nessa questão, de poder estar mais concentrado em uma coisa só e não estar me preocupando com as duas, né? Tá. Porque isso pesa aqui para mim. Mas mão de obra aí para ajudar vocês nesse sentido é difícil também? De Quiro é difícil. Quiro é difícil, sim. E tanto porque, assim, a gente, Até na de verdade... assistente também, né? De Recepção. assistente eu acredito que não tanto. Assistente não tanto. É que, na verdade, tipo, a gente acabou fazendo consultório num modelo diferente. A gente não tem um modelo de atendimento mais massivo, né? Como acontece na maioria das clínicas. Então, para você contratar um quiro, para fazer ele sair do país dele, o cara tem que ganhar muito bem. E você, para ganhar muito bem, você tem que atender muita gente. O sistema que a gente criou é bem diferente daquele do Vida, né? No sentido de tempo de atendimento. A gente sempre foi muito de atenção com o paciente. Então, foi uma coisa que a gente acabou até tendo muita dificuldade inicial de poder trabalhar naquele vida, foi esse sentido, de ser algo muito rápido, vai, pá, ajusta, pá. Não tem aquele contato, aquela conversa com o paciente, sabe? Ou mesmo uma aproximação com o paciente, que é uma coisa que foi isso que me atraiu de querer ser quiropraxista, de querer trabalhar na área da saúde, mas de uma forma muito mais humanizada. Não é uma palavra, não sei explicar bem, não humanizada, mas de uma forma muito mais calorosa. Eu acho que é a questão de modelo mesmo, né? Era o modelo que te atraía. E que... a gente não se adaptou, não. É uma questão de adaptação, é uma questão de adaptação. A gente não se adaptou a esse modelo, então a gente te falo isso porque, por exemplo, você pode perguntar para o Daniel Dunhas, que atende, sei lá, 100 pessoas por dia, ele vai falar, não, eu tenho contato com os pacientes, eu converso com eles. Exato. Não, é a questão do modelo. É bem essa questão do nosso jeito de atender, de se adaptar com um ou com o outro. Então, a gente sim tem aquele modelo com uma consulta mais demorada. A gente trabalha com muita técnica de RT, por exemplo, que a gente gosta muito para uma liberação muscular. É bem terapêutico, assim, né? Tipo, junto com o ajuste. Isso. Então, assim, a gente não se adaptou tanto. Então, se a gente tem uma consulta mais demorada, um quiro não vai ver o mesmo número de pessoas que ele veria num consultório de outro modelo, né? Mas vocês pensaram nisso na hora de cobrar deles também? Tipo, porra, beleza, hoje a gente tem um mercado aí que o cara atende, não sei qual que é a média de atendimento de uma clínica boa, 50, 60 pessoas por dia. Então, tipo, o cara cobra X. Se eu quero atender metade disso, se eu quero atender 20, 25, 15 por dia, eu vou precisar cobrar um pouco mais. Vocês fizeram essa... A gente chegou a pensar nisso, logicamente, de você cobrar mais por um serviço um pouco... Só que aqui o custo de vida ele é baixo. É difícil você subir o preço. Na verdade, quando a gente já começou com um preço mais alto. E foi muita gente que veio da outra clínica, que não se adaptou lá e queria continuar com a gente, falou, nossa, mas isso que a gente aumentou, tipo, R$10 a mais, sabe? Falou, nossa, tá caro. Então, aqui realmente, pelo custo de vida, pelo que as pessoas estão acostumadas a pagar em consultas e tudo mais, é muito difícil aumentar o preço. Muito difícil aumentar o preço. Vocês montaram uma clínica que tipo, é para ser autossuficiente para vocês trabalharem e você não é uma coisa de franquia, de contratar quilos e eu administrar, né? E é isso que a Júlia fala, que é a questão do que pesa, né? Porque a gente gosta de estar ali, só que depende 100% da gente também. Não tem como eu simplesmente colocar outra pessoa. A gente trabalha agora no mesmo horário e parte do tempo a clínica fica fechada.
Poderia colocar outra pessoa? Sim, mas essa pessoa teria que atender no nosso sistema também. E se ela atende no nosso sistema, ela não vai atender muita gente Sim. e naturalmente não vai ganhar muito. Precisa Entendeu? ser um cara que tem a cabeça de vocês. E exatamente. Tem que entender e gostar do sistema também, né? Não, e também porque a visão, principalmente do brasileiro, do quilo brasileiro, quando ele sai, falando do Brasil, né? Quando você vai para um Peru, quando você viaja, você quer atender bastante. Você quer pegar a experiência de atender muita gente e ver muitos casos. Então, a gente sabia que não era um sistema que ia ser para isso, que não é atrativo para essa intenção do Quiro, né? De trabalhar muito, de ganhar muito bem, de ver muita gente e pegar a mão, né? Acho que é foda, né, cara? Porque assim, hoje falando de mim, eu tive muita mudança nesse sentido. Porque quando eu voltei pro Brasil, cara, eu pensei, vim com a cabeça de quero dominar o interior de São Paulo. Então, porra, vou abrir uma clínica, vou deixar ela redonda, vou botar alguém, aí abro em outra e por aí vai. Cara, quando eu abri a segunda, eu falei, aí tipo, aí eu trabalhava com a Sabrina, aí a Sabrina falou, eu vou sair. Daí, puta, quando ela falou, vou sair, eu falei, puta, já aí quebrou minhas pernas. Aí eu comecei a atender nas duas, daí eu falei, puta, não quero isso pra mim, não. Então, o que eu vou fazer? Vou montar uma clínica que seja autossuficiente. Então, assim, eu vou trabalhar, quanto que eu quero ganhar? Quero ganhar X. Quero trabalhar tantas horas. E bora lá. Então, hoje, por exemplo, hoje, beleza. Então, eu tô nessa. Eu trabalho, sei lá, da 1 às 7 da noite, trabalho 6 horas ali, atendo meus 25, 30 pacientes no dia, que para mim já é o suficiente também. Se um dia eu quiser ganhar mais, eu boto alguém. É exatamente nesse sentido, mas eu não vou não sei se hoje eu tenho saúde mental para me aventurar em. Cara, não é fácil. A gente percebeu, por exemplo, o tempo que a gente ficou aqui na Colômbia, a rotatividade de quilos que teve naquela vida foi muito grande. É um estresse muito grande você... Como é que fala? Reemplaçar? Substituir Quiro. Eu avisei que isso ia rolar. Uma hora ou outra. Substituir profissional e os pacientes também sofrem com essa mudança. Nossa, é um cu, né, fazer isso. Porque lá no Peru, os caras não avisam ninguém, né? Do nada, aparece um doutor novo lá. É dose. É difícil. É complicado. A parte administrativa é sempre um estresse. Eu já fiquei com um monte de cabelo branco. Tem uns anos que só por Deus. Cara, esse sonho do consultório próprio, ele Cara, tem seus ônus e seus bônus. Tem seus desafios, com certeza. Empreender é difícil. Mas a satisfação também é muito boa, né? A gente está há 3 anos com consultório. Na verdade, mais difícil mesmo foi os primeiros 6 meses aí, até a clínica pegar o jeito, ficar mais conhecida. Mas a clínica foi muito bem, cara. Aqui a gente já chegou num ápice, num patamar que já é estabilidade bem tranquila. Mas vocês moram de aluguel aí, né? Sim. Ah, tá. Beleza. Não, a gente não nem vale a pena, né? Não vale a pena. E é aquela coisa, se a gente muda de opinião, se a gente se planeja voltar para o Brasil, então isso seria muito... Depois de uma pandemia, né? Que dá um sustinho também, né? Uma pandemiazinha. Mas que nem a gente estava conversando, cara, a Quiro na pandemia foi muito necessária, né? Muita gente aí em casa, trabalhando desde casa, ficar mais tempo sentado, deitado. A gente teve uma certa dificuldade no começo, porque aqui a cidade realmente fechou, o país ele fechou por completo. Fechou aí, acho que no mesmo final de semana que fechou em São Paulo, mesmo. Fechou aqui, que era metade de março, mais ou menos. Né? Pro dia 15, 20. Isso, a gente ficou 2 meses fechado. Aqui realmente fechou tudo por 2 meses. Você não podia sair de casa e realmente a cidade fechou, não tinha gente na rua. Fizeram certo, né? As pessoas também ficaram muito assustadas no começo. E mesmo depois que, entre aspas, abriu alguns setores, que o nosso setor pôde abrir depois de 2 meses, a gente ainda tinha rodízio de número de cédula.
Então, você só podia sair um dia na semana, que era o teu número de documento. Então, as pessoas estavam muito limitadas de transitar na cidade. Então, isso dificultou um pouco a retomada do fluxo do consultório. Mas é isso, todo mundo começou a sentir que a coluna precisava de ajuda. Eu acho que até independente de modelos agora, né? Porque, assim, se a gente fala de um modelo terapêutico, é isso. O cara, puta, home office, sofá, os caras se fuderam inteiro lá por conta disso. E se a gente fala de um modelo não terapêutico, é o cara indo atrás de saúde, né? Indo atrás de... Porque daí o pessoal começa a falar assim, puta, né? Esse negócio de cuidar da saúde, se pá, é importante, né? Né? Talvez eu acho que eu preciso pensar nisso. Nem por aí. Aí foi fluindo de boas depois. Mas aqui as pessoas estavam bem assustadas no começo, foi mais um pouco lento no começo. E a gente está trabalhando que nem astronauta, né? Aqui a gente se obrigou. Recebi a foto. 2 ninjas. Parece A gente se ninja. obrigou a se adaptar a um padrão bem alto de... Cuidado. É que o que acontece aqui, foi muito bem organizado as coisas, né? Primeiro você tinha que cadastrar a sua empresa na página da prefeitura. Nesse cadastro você tem que colocar os códigos de qual é o serviço que de acordo com o que está no documento da empresa, qual os serviços que a empresa presta, porque de acordo com isso eles sabem qual o risco desse serviço com os pacientes ou com os clientes. Sim. E você se inscreve todos os funcionários que você tem e o protocolo de biosseguridade que vocês vão ter exatamente com o dia a dia, como vai ser o seu trabalho, como é que vai funcionar, distanciamento. Então, a gente teve que fazer todo esse documento, enviar para eles, esperar ser autorizado, e só as empresas que tinham protocolo autorizado que podiam voltar a trabalhar. Então, esse protocolo tinha o uniforme antifluido, a máscara 3M, com outra máscara, o óculos, a máscara frontal, é todo encapado, né? Foi bem específico aqui, a gente teve bem mais burocracia do que eu acho que aconteceu no Brasil. E, na verdade, aqui a gente continua assim, vai continuar, bom, não sei por quanto tempo, mas vai continuar assim por enquanto. Principalmente porque aquilo é um contato físico, né? Total. Você respira, você está ajustando a cervical ali, você está sentindo a respiração do paciente em você. Um ajuste supino, é um abraço completo. É um abraço, você faz um supino, um abraço. Então, por mais que você faça sim. Se vocês forem voltar para o Brasil, dá um tempinho ainda. Calma. Que aqui o negócio não tá legal ainda não. Não tá legal ainda não. Já fechou em Paris de novo, né? Imagina. Então, assim, aqui tá rumo a querer fechar. No Brasil nunca fechou, né? Fechou. Não, e outra, aqui tá vida normal. É praia, é bar, Ai, ó. Na verdade, aqui os bares voltaram... O problema é que o bar pode voltar sem poder vender bebida alcoólica. Ou seja... O brasileiro já teria atacado fome em tudo, se não pode tomar cerveja. Aqui tava falando, o bar começou, ele voltou até às 5 da tarde. Aí os caras já estavam querendo botar fogo em pneu. Agora, você vai no bar às 10 da noite, minha querida, é um esbarrando no outro, assim, é sem espaço. É complicado isso. Segundo informações colhidas, né? Porque restaurante, não fui para lugar nenhum. A gente tá bem recluso ainda também. Eu sou cagão e vou continuar sendo cagão porque eu sou completamente pessimista com isso. A gente não tá se ajudando. A gente também tem muito medo do consultório em si, né? Porque tem sempre o senhorzinho que vai, né? Então você fica... É isso. Porque assim, você pode cagar pra tua saúde, mas, porra, você tá vendo 20, 30, 40 pessoas lá todo dia, mano. Você precisa ter um mínimo de empatia. Você precisa ter empatia. Total, não, você pensar, olha, eu posso contaminar o meu paciente. Gente, a gente limpa todo o consultório a cada paciente. A gente desinfeta tudo, a gente desinfeta, troca luva. Inferno. É um inferno e é complicado porque a gente teve que fazer um investimento também em relação a isso, em materiais que você tem que comprar e tudo mais, né? Mas é muito isso, falar, olha, eu não posso estar correndo risco de infectar o meu paciente. Exato. Um paciente que é de risco, né? Complicado. Então, você, quiropraxista, que tá aí vida normal, você já sabe a minha opinião. Já ficou o recado.
Tô bem. Pô, que massa, cara. Ó, é uma puta história legal, né? Porque eu não conhecia mais ninguém que tava na Colômbia. Acho que de São Paulo é só a gente. Sim. Tem um pessoal do Sul Tem uns aqui três, também. três, quatro do sul aqui. Mas que vieram antes ou depois de vocês? Que Todos vieram vieram depois depois. da gente. Ah, Sim. então. Um deles você conheceu, que é o José Carlos, eu acho que você conheceu. O Zé Drago, que é do sul. Sei. Tá aqui. Aí tem mais dois, um amigo em Bogotá, mais um amigo aqui também brasileiro. Ah, duas meninas brasileiras, a Duas Gabi e a gaúchas. Deb. Somos só nós, acho, mas de São Paulo somos só nós, eu acho. Pô, as praias aí, né, cara? Também de Morumbi. Cara, é legal. Pô, Aqui, deixa eu ir visitar aí antes de vocês irem embora. Venha, vocês vão É amar bacana. Medellín, é muito bom. Muito legal mesmo. Porra, não, eu quero. Tá convidado. Mas Vocês- aí quando vem, a gente sempre vai para Cartagena, que é muito E- bom. As ilhas de San Andrés, que são maravilhosas também. Vale muito o passeio. E assim, estar com o local é estar com o local, né? Que às vezes É outra coisa. dá para entrar numas furadas boas também, né? Peru A gente Peru é era pai, assim a também. gente é daqui mesmo. A família toda de vocês conseguiu, nesse tempo aí, visitar? Só os Não. da Júlia. A Só os da família Júlia. do Andy estava programada para esse ano, né? Tava no meio do ano agora. E aí veio a pandemia linda. Inferno. E vocês vieram para o Brasil esses anos todos ou não? A A gente gente ia no vai. Natal. Vocês pegaram um perro? Sim, a gente tem um Tem filho, cara. um doguinho grande aqui. Olha que massa, velho. Que nem o menino que estudou, que o Fábio, lá do Peru, ele pegou um labradorzaço, assim, morava num apartamento desse tamanho. Pegou o Ele é o labrador. Golden. É um Golden, né? É O dele acho que Golden. também é um Golden. Falei labrador, mas acho que o dele é um Golden também. Sim, a gente fala, ele tem que ser bilíngue, né? Porque ele vai para a creche aqui, que a gente manda quando a gente trabalha há muito tempo. O cachorro é obrigado a responder em espanhol e português. O Fábio, cara, ele morava no Peru, era brasileiro, namora uma peruana e adestrou o cachorro em alemão. Ah, que lindo! Porra, é inteligentíssimo da parte dele, né? Mas vira e mexe, tem umas pessoas que fazem os comandos em inglês, porque eu acho que é muito padrão, né? De falar sit, e o cachorro fica tipo, gente, o que vocês querem de mim mais? Fala, porra, é um cachorro poliglota. Mas às vezes acontece, eu brigo às vezes com ele na frente das pessoas em espanhol, para a pessoa ver que eu tô fazendo alguma coisa, mas ele não me entende bosta nenhuma, né? Porque a gente só fala português. E os caras falam que vocês são brasileiros aí ou não? Não, né? Cara, aqui todo mundo me acha estranho, né? É porque o Anderson é o único japonês de Medellín. Puta, cara. Mas Aqui eles não acham. tem, cara. Mas eles falam que você é do Japão ou não? Eles falam que você é, sei lá, algum indígena também, alguma coisa do Não, tipo. não, eles acham que eu Acham que é sou do asiático de algum lugar, China, Japão. E Várias vezes já falavam que queriam passar com ele, porque os asiáticos sabem mais. Que quiropraxia, né? Veio do Japão, né? Veio do Japão, é ocidental, então eu quero passar com o Mas japonês. Mas você também, não falam que você é brasileira. Acham que eu sou francesa. Confundem muito. Acham que eu sou francesa, não sei por quê. Ou da Turquia, sei lá. Acho que é por causa do meu nariz. Ninguém falava que eu era brasileiro, cara. Os caras olhavam, começavam a falar inglês comigo. Uhum. Eu falando em espanhol com os caras vinham falar inglês, né? Metendo inglês. Eu falei, gente, qual que é o problema? Ele, você não é americano? Eu falei, não. Acho que eles viam uma barba ruiva, gordinho. Aí eles falam branquelo. Claro. Esse cara aí é americano, não é possível. Mas a gente, às vezes, conversa em português na rua, as pessoas encaram a gente como se o Anderson fosse um ET. Puta, e as Porque crianças? Nossa, eles acham assim super diferente, porque não tem asiático aqui, que nem em São Paulo, que tu vê todo mundo. Não tem uma liberdade. Né? Eu achava estranho, porque As pessoas encaram muito. as pessoas encaravam, cara. Era tipo você passando no shopping, a criança para e fica te olhando assim, sabe? Era bem... Mas os caras ficam te chamando de chino? Chino. Passa muito, sim. Sim, passa muito. Daqui a pouco eles vão querer Agora a encomendar pandemia eu não posso dar uma espirrada, né? Puta, velho. Aí o preconceito comendo solto, né? Os caras já vão te olhando assim. Você que trouxe essa bosta pra cá, né, ô Lazareno? Tô bem. 2. Brigadíssimo aí pelo... foi de boa, não foi?
Foi de tranquilo. boa. É só ficar com medo, velho. Pelo amor de Deus. É bate-papo. Quero saber de vocês só. Como é que vocês estão? Mas eu fico feliz que vocês estão bem, que vocês estão contentes, que vocês estão felizes. Levando a quiropraxia para fora aí, cara, dentro da FLAC a gente vai conhecendo muito o que acontece em um país e em outro e, cara, são brigas completamente diferentes, culturas completamente diferentes e, porra, é bacana. Até eu imaginava que era algo mais parecido com o Peru, assim, mas não, né? Tem as suas Bem características diferente também. próprias. Acho que até o Gabriel Matos é um cara que passou por lá, né? Ele deve ter falado que provavelmente é bem diferente, né? É que o Matos também ele chegou aí só para Tacna, né? Aí Então, é outra história, né? é que, na verdade, o Matos, ele caiu num barco meio afundando, né? Lá em Tacna. Foi foda, né? Foi foda. Cara, quando eu fui para a sede central deles lá, aí começou a vir muito brasileiro. Aí veio Sabrina, veio o Lucas, veio o Matos, veio não sei quem, veio uma cacetada de gente, ficou o Lucas. Aí ficou eu administrando essa porra inteira, porque ficava tipo o dono e a gerente na minha clínica, né? E cheio de brasileiro. Daí, o doutor Cinto, tu teria que falar com o doutor Gabriel, que não sei o quê, blá, blá, blá. Aí eu ficava administrando todas as buchas, assim, e Tacna, tava ruim Tacna, assim, não tava... Acho que foi irritando ele também ao mesmo tempo, então, tipo, ele insatisfeito de um lado, os outros insatisfeitos, nossa, foi foda. Um dos motivos de eu ir embora foi isso também, que eu não ganhava para isso, não. Não era Muita dor de cabeça para... Pô, não era da minha alçada, tava trabalhando mais. Mas sensacional. Gente, obrigado aí pelo tempo. Você, Chico, pelo convite, imagina. Juízo para vocês aí. Você também se cuida aí. Quem sabe a gente não se vê aí na próxima vez. Pô, Ao não. vivo. Eu preciso dessas entrevistas ao vivo, cara. É um puta... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Precisa estar ali, assim, ó. Uma cervejinha, um petisquinho, entendeu? Outra coisa, os primeiros podcasts era sempre comendo, né, Chico? Eu tava vendo. E a galera fica puta, né? Tipo, porra, não, eu quero que você me chame quando as coisas voltarem ao normal, assim. Quando você assiste pelo YouTube, uma pizza boa vindo. Nossa, cara. A Ana Facchinato falou isso. A Ana falou assim, não, você só me convide quando tiver restaurante, quando tiver hambúrguer. Senão não volto. Eram os patrocinadores, eu perdi tudo. A pandemia fez eu acabar com os meus poucos patrocinadores. Verdade. Mas na próxima vai rolar. Isso aí. Certo? Um beijo para vocês. Valeu, Chico. Obrigada. Valeu, beijo para vocês que estão ouvindo. Não esquece aí de fazer os Paranauê todo aí para ajudar. E até a próxima. Valeu!